Bom dia, graça e paz a todos. Pois é, mais uma vez nós estamos aqui na nossa escola dominical online e esperamos que você esteja pronta, preparado para mais essa escola dominical. E hoje nós vamos falar sobre intimidade, porque dando prosseguimento àquilo que nós havíamos vindo conversando na nossa escola dominical, falando sobre discipulado, a importância do discipulado, a importância de uma igreja que tem a visão de discipulado, que trabalha com discipulado, ela valoriza pessoas. E foi para isso que Jesus veio. Então nós, esse aspecto de investir na vida das pessoas, de consolidá-las na fé, mais do que simplesmente estar sendo espectadoras de um culto e observando apenas aspectos litúrgicos, nós valorizamos as pessoas para que elas possam amadurecer na fé, né? Então a consolidação dela, né, o alicerce é fundamental para que ela possa ter uma base de sustentação e cresça no seu conhecimento a Cristo. E então elas passam a ser mentoriadas, discipuladas, né, de perto por um outro discípulo e discípula, né, e assim ela cresce, né, assim ela é bem consolidada na fé, de forma que ela possa desenvolver e chegar à maturidade, e então na maturidade ela gerar frutos. É bem verdade de que essa ordem não é esse tempo não segue como se fosse uma ordem cronológica do aspecto biológico, mas ela segue um tempo onde é necessário que essas etapas elas sejam cumpridas, de ganhá-las, fortalecê-las, consolidá-las, discipulá-las, acompanhá-las, a tal ponto delas poderem serem transformadas e então assim elas estarem prontas para serem enviadas em posições de mais responsabilidade na igreja, onde entendendo um pouquinho a perspectiva da fé e da importância da sua missão como crente em Cristo e como um todo, né, na visão de corpo, de igreja do Senhor, o seu papel a desenvolver de acordo com o dom e o talento que Deus havia dado. Nós não fomos chamados para sermos apenas espectadores da fé, né, ou espectadores de algo que diz respeito. Pelo contrário, a Bíblia é um livro empírico, ou seja, é um livro que fala de prática, de experiência, de vivência, de algo que é realizável. Não é algo que se fala apenas, algo que é abstrato, né, teórico, não, mas a Bíblia fala essencialmente de uma experiência de fé que ela é transformadora, que ela produz uma mudança significativa na vida da pessoa. Isso nós conseguimos de uma forma de forma excelente com um trabalho de ajudando pessoas através do discipulado, auxiliando pessoas através desse acompanhamento mais próximo, né? Não apenas com teoria, mas sobretudo com a prática. E hoje então a gente vai falar sobre intimidade com Deus, dando prosseguimento àquilo que a gente já vinha falando, né? Essa intimidade como é necessário. Então, por quê? Porque Deus procura homens e mulheres consagrados, né, que exercem a liderança a partir de um relacionamento de intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, diz o salmista, né? Então, um grande escritor cristão, Sherwood Elliott, ele vai dizer: na profundidade de cada alma existe um lugar de encontro, um castelo, onde cada crente tem comunhão com o Criador. Para alguns este castelo é cheio de calor, gozo e alegria. Para outros ele é vazio, é solitário e para todos os efeitos ele é inexistente. A escolha é sua.
cultivar uma vida interior rica e frutífera com Deus ou deixar que ela permaneça vazia e estéril. Então, lá em Êxodo, capítulo 33, versos de 9 a 11, né, a gente pode ver que uma vez que Moisés ele estava dentro da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E o texto vai dizer que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala a seu amigo. Então, era uma amizade. Era uma amizade. E amigo, ser amigo de Deus, como que você pode ser amigo de alguém se você não goza de intimidade com ela? Então, hoje, pelo Facebook, todo mundo fala que é amigo, né, que eu tenho amigos no Facebook, mas são amigos. Você tem pessoas que você nunca viu na vida, eles são teus amigos no Facebook. É exatamente o oposto que a Bíblia está dizendo, né? Que não é só um livro de capa, mas é de conteúdo. Então, a intimidade, ela tem que ser o resultado de um desejo mútuo, de um espírito de amizade, e não de medo, como muitas pessoas elas se relacionam com Deus. Não pode ser, você não pode buscar a Deus nem pelo medo de ser castigado, nem pelo desejo de ser recompensado. As duas coisas são aspectos religiosos, ou aspectos da religiosidade. O medo da pessoa ser castigada pelo Deus, né, que castiga, te pune se você cometer algum tipo de pecado. O pecado, depois a gente mais tarde vai ver isso, é uma lei, e isso depende de escolhas nossas. Se nós temos qual é a nossa visão a respeito de Deus, isso faz toda a diferença. Se ele é nosso amigo ou não, se gozamos de intimidade com ele ou não. Espírito de amizade, não de medo. O relacionamento entre pai e filho, esse é um modelo de intimidade que foi o modelo que Jesus mostrou. Eu e o Pai, pela primeira vez, surge alguém falando de Deus como Pai e ele como Filho. Lá em João 17, 21, 22, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Esse era o desejo de Jesus, que o mesmo relacionamento que ele tinha com Deus, o Pai, ele como Filho, ele desejava também que esse relacionamento acontecesse entre todos nós. E ele fala, sejam eles em nós. Ele não fala sejam ele e eu, ou seja ele e ti. Ele fala sejam eles em nós. Então, a unidade, né, a intimidade que existia entre esse pai e esse filho, a ponto de serem chamados um apenas. Então, quais são as barreiras que nós temos à intimidade? A primeira delas, a superficialidade, né? Richard Foster, ele vai dizer que a superficialidade é a maldição da nossa era. A doutrina da satisfação imediata em sua essência. Um problema espiritual. O que desesperadamente necessitamos nos dias de hoje não é de um grande número de pessoas inteligentes ou talentosas, mas de pessoas profundas. E é verdade. Como é ruim quando a gente lida com pessoas que são rasas, são superficiais. E tem muitas pessoas que lidam assim com o Senhor, de forma rasa. Não tem essa intimidade de gozar desse cuidado do Pai. Como é uma coisa apaixonante quando nós gozamos de uma comunhão mais íntima e mais profunda. Então a resposta de Deus qual é? Ele vai dizer que aprofunde a sua relação. E a pergunta que se faz é, você conhece a Deus superficialmente ou em profundidade? Então, você se relaciona com Deus por aqui, pegando carona na espiritualidade de outras pessoas, né, sendo apenas alimentada pela unção, pela graça e pela virtude que emana de uma outra pessoa, ou você desenvolve a sua própria espiritualidade a ponto de poder ser um amigo, uma amiga de Deus que gosta de intimidade. Então, outra falha, né, as barreiras que são barreiras, né, essa vida mais profunda, a intimidade com o Senhor. A falha em priorizar. De um pastor anônimo está escrito: sinto-me só, vazio e superficial, escravizado por uma agenda que nunca me libera. Isso aqui serve para todos nós, um pastor anônimo,
né? Mas todos nós, como pastores, nós temos esse sentimento, né? De algumas vezes estarmos muito mais preocupados com a nossa agenda, né? Agenda pastoral, de cuidar das pessoas, e esquecermos de nos cuidar também de Deus com a nossa vida devocional. Por isso, há muitos anos, eu aprendi que a vida devocional, a minha vida com Deus, é a coisa mais importante. Eu não posso oferecer algo que eu não tenho para dar. Eu não posso dar algo que eu não possuo. Então, para eu oferecer alguma coisa, eu preciso ter. Não pode ser uma coisa só de boca. O púlpito não pode me esconder. Eu tenho que ter essa vivência. E quando a gente tem essa vivência, uma das coisas que o Senhor fala conosco é a respeito da intimidade com Ele. Porque Ele vai dizer assim, você tem que se aproximar de pessoas, você tem que conviver com as pessoas. Jesus fez isso. A espiritualidade dele não era simplesmente uma espiritualidade onde ele falava para as pessoas, mas era a partir delas. Jesus falava a partir delas, da convivência com elas. E Jesus falava e participava das mesmas esperanças que essas pessoas elas possuíam. Por isso as pessoas gostavam de Jesus, se aproximavam de Jesus, porque Jesus tinha uma identificação. Ele criava um vínculo, tinha uma empatia muito forte, porque Jesus também falava das aspirações daquelas pessoas, daquilo que elas desejavam. Jesus não simplesmente se colocou fora desse ambiente e pregou para eles. Jesus pregou a partir deles, de pessoas que precisavam de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. Então, a gente não permitir que as nossas tarefas elas sejam maiores, mais importantes do que a nossa vida de intimidade com Deus. Isso é uma coisa que precisa ser construída. Qual é a resposta de Deus? Então, ter sede de Deus, ter fome e sede de Deus por estar a sós com Deus. Então, uma outra barreira à intimidade, um foco equivocado. É possível saber muita coisa sobre Deus sem realmente conhecê-lo. É possível saber muito sobre a vida cristã sem ter muito conhecimento de Deus. E isso a gente encontra aos montes. Isso é um foco equivocado, não é? É um equívoco, é um erro, né? Porque isso daí acaba se tornando uma barreira à intimidade. É possível, sim, saber muita coisa sobre Deus sem realmente conhecê-lo. É possível saber muito sobre a vida cristã sem ter muito conhecimento de Deus. É possível você até conhecer a palavra de Deus, mas não conhecer o Deus que é o Deus da palavra, o Deus que escreveu aquilo, sem ter intimidade com Ele. Então, qual é a resposta de Deus para isso? As disciplinas espirituais. Você pratica essas disciplinas espirituais diariamente, como eu estava dizendo, a sua vida devocional, prática da leitura, prática da oração, de você escrever as coisas que você tem sentido, uma prática muito boa que eu aconselho, é uma prática de diário, né, de você escrever aquilo que Deus, que você tem sentido no seu coração, tanto de você para Deus, como você de receber de Deus, porque na medida que você se envolve com Deus, é uma questão de tempo para você começar a ouvir a sua voz, porque existem muitos ruídos à nossa volta, então precisa-se de um tempo para buscar essa paz interior. Quando eu falo de ruídos à nossa volta, não é só do tempo que requer de você, do seu trabalho, a sua família, né, os seus fazeres, os seus propósitos, muitas vezes, né, das coisas que você faz, que você quer fazer no dia a dia. Então, pode ter certeza de que isso te tira de um momento mais íntimo, mais precioso, mais rico com Deus. Quais são as disciplinas, então, espirituais? A porta à intimidade. De uma vida superficial a uma profundidade maior. É buscar ser a resposta de Deus num mundo que ele é vazio de Deus. Por isso, muitas vezes, as pessoas elas não têm muitas coisas que falar sobre Deus. Pastor, eu não sei falar as coisas de Deus. Porque não é porque uma pessoa saiba falar, porque mesmo as pessoas que elas têm pouca instrução, são iletradas, elas têm coisas a falar de Deus, principalmente sobre a sua experiência de convivência com Deus. Então, e libertos da escravidão, do interesse egocêntrico e do medo. Então, isso é uma
uma porta à intimidade, né? Então, um pré-requisito primário é um desejo interior de conhecer o coração de Deus. Então, permitem que nós nos coloquemos diante da presença de Deus, então Ele pode nos transformar, porque só na presença de Deus há uma transformação verdadeira, né? Aprofundam o nosso relacionamento com Deus. Então, eu queria passar uma espécie de workshop para você, de um trabalho, né? Para que você pode desenvolver. O que você faz pessoalmente para conhecer a Deus mais intimamente? Busque isso, essa resposta. De que maneiras alcançar a intimidade com Deus é mais difícil para você por causa da sua posição de liderança? Às vezes nem necessariamente você precisa ser um líder de alguma coisa, mas um líder de você mesmo, que você possa se liderar, né? Então, a intimidade é uma escolha e, consequentemente, um compromisso. Essa escolha ela vai gerar um compromisso. Tem muitas pessoas que assumem compromissos com Deus, mas não porque ela escolheu aquilo, porque ela ainda é rasa, ainda é superficial na sua fé. Então, desenvolver esse relacionamento profundo e permanente com Deus, o salmista no Salmo 27, verso 8, vai falar: a minha alma, ela suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então, para o seu tempo a sós com Deus, aí a dica, né? Hashtag fica a dica, faça uma lista de coisas que precisariam acontecer para que você conheça Deus de uma forma mais íntima. Escreva ações específicas que você vai tomar, quais são os alvos, né? Os objetivos, para você buscar a Deus com mais intimidade. E em oração, separe isso como uma coisa fundamental na sua vida, é de vital importância, nos alimenta demais. Em oração, esse tempo de oração, faça o propósito no seu coração de não permitir que nada detenha de buscar o Senhor a fim de vê-lo face a face. O nosso alvo é conhecer a Deus nos níveis mais profundos de intimidade. Conhecer a Deus nos níveis mais profundos de intimidade. Amém? Que você possa entender isso nessa manhã. Conhecer a Deus não significa apenas você conhecer a palavra de Deus. Conhecer a Deus não significa que você simplesmente seja um crente dominical. Conhecer a Deus, ele é fundamental para que você cresça e que você cumpra o propósito, como existe esse crescimento orgânico, biológico, onde nós precisamos, no tempo de gestação, do ventre de nossas mães, para que ali fôssemos gerados. E aí, então, chega um tempo onde aquele período de gestação tem que acabar, né? Jesus disse assim: convém que eu vá. Eu tenho que ir, não fica aqui conosco e tal, não, eu tenho que ir, eu vou enviar outro que vai fazer com que vocês possam crescer. Então convém que eu vá, tem hora que tem que se desligar, tem que cortar o cordão umbilical. E aí, assim como Jesus foi, para que houvesse o desenvolvimento pleno da espiritualidade dos apóstolos e até chegar até os nossos dias, a palavra do Senhor, essa ação do Espírito Santo que trabalha até hoje, nos dias de hoje, até Jesus voltar, né, na vida da igreja. E aí então aquela criança, ela já tem o princípio da sua autonomia. O cordão umbilical é desligado, ela começa a respirar, o pulmãozinho dói, entra ar pela primeira vez, ela chora, no que ela chora, ela também sente dor, no que ela sente dor, ela chora, e aí começa um processo, os primeiros passos dela desenvolver a sua vida. Então, a sua infância, né, que é a fase da fantasia, e depois ela deixa a fase da infância para ir para a adolescência, deixando a fantasia e ir para o sonho, e depois ela deixa a fase da adolescência e vai para a fase adulta, deixando os sonhos para ir para a fase da realização. E aí então, ela, na fase da realização, ela se torna madura, ela pode gerar filhos da fé. Então o apóstolo Paulo disse isso: quando eu estive no meio de vós, não pude dar alimento sólido, porque alimento sólido é para adultos, é substancial, algo substancial.
tive que dar leitinho, como se fosse a crianças na fé ainda. Então o desejo de Deus é que nós possamos crescer. Então isso tem tudo a ver com discipulado, porque você não pode ser um discipulador se você não se permitir ser um discípulo. Todos nós precisamos de ajuda. Por quê? Porque sozinho é uma questão de tempo. Você cai. Sozinho você cai. Todos nós precisamos de ajuda. E como um corpo bem ajustado, nós sejamos todos edificados na nossa fé. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa manhã. Espero que tenha sido de bom proveito essa escola dominical. E estaremos juntos nessa noite com o Bispo Paulo Rangel, às 19h30. Amanhã nós voltaremos, na segunda-feira voltaremos às 9 horas com nosso tempo de esperança, nossa devocional, e às 19 horas estaremos na nossa live, e eu tenho certeza que ainda que venha essa semana, estejamos ainda em confinamento, em quarentena, mas nós estaremos juntinho de vocês, perto de vocês, né, com o nosso coração desejoso, e temos absoluta certeza de que esse tempo está acabando para que nós possamos voltar a congregar normalmente e que possamos ter aprendido muitas coisas importantes para a nossa vida com Deus, para a nossa vida como igreja, como crentes no Senhor e a nossa responsabilidade nessa terra. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã, depois dessa escola dominical, que o Senhor possa estar gestando algo, que o Senhor possa estar trazendo algo novo, que janelas possam estar se abrindo, que oportunidades possam estar se abrindo nessa manhã, e que coisas novas possam estar fazendo com que os teus filhos possam estar vivendo esse tempo de renovo, de novas perspectivas, que novos aprendizados possam vir a partir desse tempo, um tempo único, ímpar, que o Senhor está trazendo para toda a humanidade, inclusive nós, toda a humanidade participando juntos, Senhor, de algo inexplicável e único. Por isso entendemos que o Senhor, Deus, tem chamado a atenção para Ti. E por isso, como Teus filhos e filhas, nós dizemos, o nosso socorro vem do alto. O nosso livramento vem do alto, de onde está o Senhor. Para onde olharei? Não olharei para baixo, olharei para os altos montes. E assim saberei que é de lá, para o alto, olhando para o alto, que nos virá todo o socorro. Que nessa manhã nós possamos ter uma manhã de edificação, um dia abençoado, um dia onde nós possamos aplicar tudo aquilo que temos recebido do Senhor, tudo aquilo que temos aprendido, nós possamos aplicar, porque seremos fortalecidos e renovados em nossa fé. Que assim seja a tua graça, seja sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe, que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Em que o amor de Deus, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, sobre a sua família, sobre a sua casa. Beijo no seu coraçãozinho. Fiquem com Deus.